7 causas para sua testosterona estar baixa e que não significam que você precisa tomar testosterona. Olá, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu vim aqui nesse vídeo quebrar aquele mito de que sempre que um exame de testosterona está baixo é necessário repor testosterona. Na verdade, diante de um exame baixo, o ideal é que você faça uma investigação junto com o seu médico ou sua médica do porquê que essa testosterona está baixa. Existem vários motivos que levam a uma redução dos níveis de testosterona e que, se você trata o motivo ou a raiz do problema, a testosterona volta para o normal sem a necessidade de você repor a testosterona. Eu vou dar aqui 7 exemplos para você conhecer e, quem sabe, conversar com seu médico ou sua médica para aprofundar a sua investigação. Bom, motivo número 1, prolactina. A prolactina é um hormônio que, quando está alto, ela tende a inibir aquele eixo hormonal hipotálamo-hipófise-gônada, que significa que ela mexe diretamente com a hipófise, que é a glândula do cérebro que comanda a produção da testosterona, e diminui a produção da testosterona. Existem diversas causas de prolactina alta, uma delas são doenças, no caso um tumor de hipófise, por exemplo, mas a gente também tem aumento de prolactina, por exemplo, por estresse, por exemplo, por uso de medicamentos e até por uso de algumas substâncias ilícitas, né? Como, por exemplo, a maconha. Então, tudo que pode aumentar a prolactina pode também diminuir a testosterona. E é muito importante que a avaliação da testosterona venha junto com a prolactina. Motivo número 2, tireoide. O hipotireoidismo, quando ele está muito grave, quando ele está muito descompensado, não estou falando aqui do hipotireoidismo já diagnosticado e já tratado, mas principalmente aquele hipotireoidismo, onde você tem ainda os níveis hormonais muito alterados, ele pode também afetar a produção de testosterona, tanto diretamente quanto indiretamente através do aumento da prolactina, porque quando aumenta o TSH, a prolactina aumenta junto. Olha que interessante, né? Então, o hipotireoidismo não tratado, quando ele está muito descompensado, ele pode também afetar a produção de testosterona. E às vezes os sintomas do hipotireoidismo são parecidos com o sintoma da testosterona baixa. Um cansaço, uma baixa libido, uma diminuição da vitalidade. E, inclusive, o hipotireoidismo é muito mais comum do que a deficiência de testosterona. Então é muito importante avaliar a tireoide quando você estiver diante de um exame de testosterona alterado ou até com sintomas que você acredita que possam ser da testosterona. Motivo número 3, cortisol. Bom, vocês estão vendo que os 3 primeiros motivos são alterações hormonais e realmente o nosso sistema hormonal ele é muito interligado. E uma coisa que é interessante que eu sempre falo aqui nos vídeos sempre que a gente está diante de um momento luta ou fuga, ou seja, quando a gente está com o nosso sistema de defesa ativado, os hormônios do estresse, da adrenalina, cortisol, principalmente o cortisol, o nosso corpo ele tenta economizar energia e o primeiro sistema que ele corta é o sistema reprodutivo. Então o eixo hormonal sexual ele é inibido quando você está com excesso de cortisol. E a gente pode ter excesso de cortisol por diversos motivos. Inclusive já fiz até vídeo falando aqui no canal da relação entre o estresse e a testosterona. Mas não é só o estresse emocional, existem também doenças e condições onde a gente tem aumento do cortisol e também naqueles casos de doenças onde é necessário usar medicamentos à base de cortisona. Isso pode afetar a produção de testosterona e é algo que é completamente reversível no momento que você suspende o medicamento ou, por exemplo, no momento em que você identifica a causa e trata essa causa. Então lembrar que situações de estresse podem levar a uma desregulação do eixo hormonal do sistema reprodutor, tanto em homens quanto em mulheres, mas aqui a gente está falando especificamente de corpos que produzem testosterona, né? Então, nesse caso, é sempre importante descartar que não tem alguma alteração no cortisol antes da gente fechar um diagnóstico de alteração de testosterona. E aí a gente vai para o motivo número 4, que é muito parecido, porque tem relação também com esse sistema de defesa, que são as doenças crônicas agudizadas ou doenças crônicas descompensadas ou até doenças agudas graves. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai fazer sentido para vocês. Covid grave, por exemplo, em que a pessoa está no hospital, a pessoa está na UTI, no CTI. Isso pode afetar a produção dos hormônios sexuais, tá? E da testosterona, inclusive.
Então tudo que for doença grave, seja uma doença crônica que está descompensada, seja uma doença aguda grave, pode afetar temporariamente a produção de testosterona. Isso inclui também situações como, por exemplo, doença do coração, insuficiência cardíaca, infarto, diabetes descompensado, hipertensão descompensada, AVC, doença do rim, doença renal crônica, doença do fígado. Tudo isso pode afetar a testosterona. Então olha quantas coisas a gente precisa descobrir e descartar antes de dizer que a pessoa tem que tomar testosterona, né? Bom, então vamos lá. Motivo número 5. Eu falei aqui de doenças clínicas que podem afetar a testosterona, mas existem também doenças emocionais que podem afetar a produção dos hormônios sexuais. Então, situações como uma depressão grave, um estresse grave, uma insônia grave, gente, insônia, tá? Justamente por mexer com esse ciclo do cortisol, da adrenalina e entre outros hormônios, pode afetar a produção de testosterona também. E principalmente, o tratamento tende a melhorar a testosterona, mas a gente tem que lembrar que alguns medicamentos para tratar as questões de saúde mental também podem aumentar a prolactina. Então, esse é um equilíbrio que tem que ser conversado com o seu médico. Mas lembrar que depressão grave, ansiedade grave e insônia grave são situações que também podem afetar a produção de testosterona e as pessoas às vezes não fazem essa correlação. Então não adianta você dar testosterona nesses casos, tem que tratar a condição de base e melhorar essa condição de base. E quando isso acontece, isso tende a voltar para o normal. Bom, motivo 6 é bem parecido também com esses anteriores e também tem a ver com essa questão do eixo do estresse, que se correlaciona com a inibição do eixo hormonal. Existe uma condição que é muito conhecida em mulheres chamada síndrome da mulher atleta, que o termo técnico para isso é hipogonadismo funcional. Hipogonadismo significa a diminuição da produção dos hormônios gonadais, ou seja, dos hormônios sexuais. Então, hipogonadismo é sempre quando a gente tem baixa da produção dos hormônios sexuais. E funcional porque são situações que acontecem como uma reação normal a uma situação anormal. Então, por exemplo, no caso da mulher atleta, que é o exemplo mais conhecido, inclusive também já tem vídeo no canal aqui falando sobre essa condição, pode acontecer também no homem atleta. Quando o seu gasto energético, o gasto de calorias pelo treino, não está sendo recompensado com a ingesta alimentar, ou seja, quando você não come o suficiente para aquilo que você está gastando. E aí você começa a entrar em privação, e isso pode levar a uma necessidade do corpo de economizar energia, e com isso ele corta a função reprodutiva, é a primeira que vai embora, né? Isso pode acontecer não só pelo desbalanço energético, mas também em dietas muito restritivas. Na síndrome do overtraining, que é muito comum em atletas, que, enfim, não respeitam seu tempo de descanso, ou quando não estão dormindo o suficiente, não estão comendo o suficiente. Isso pode acontecer, o hipogonadismo funcional é também na verdade, é isso que acontece na questão da doença crônica grave, que eu estava comentando com vocês antes. Mas eu quis destacar aqui a questão do desbalanço energético, porque a gente sabe que existe muito essa moda de comer pouco, ou às vezes de treinar muito e não adequar a alimentação de forma suficiente. E aí fica o alerta, porque isso pode ser uma causa de baixa testosterona e às vezes só o que você precisa fazer é organizar a alimentação ou aumentar seu tempo de descanso. Isso tem que ser também conversado com os profissionais que te acompanham, tá? E pra gente fechar, motivo número 7 é o uso de drogas e álcool, tá? Eu não podia deixar de falar sobre esse tema. Eu já exemplifiquei a maconha como uma causa de disfunção da testosterona, até por aumentar a prolactina, mas a gente sabe que alguns tipos de droga, e o próprio álcool, quando consumido em excesso, o cigarro, ele pode ser uma causa de, por exemplo, o que o pessoal chama de andropausa. Então, sempre que a gente está fazendo uso de drogas ilícitas, o álcool, o cigarro e até alguns tipos de fármaco, de drogas lícitas, de remédios, vamos dizer assim, isso pode ser causa de disfunção hormonal. Então, antes da gente sair dando testosterona para todo mundo, no caso dos profissionais de saúde, o ideal seria investigar o porquê que isso está acontecendo. E por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês? Porque muitas vezes, diante de um exame de testosterona baixo,
por causa dessa cultura de glamorização da testosterona que a gente está vivendo, as pessoas, a partir de um exame, já acham que tem que usar hormônio, já ficam às vezes ansiosas, achando que, né, tem que sair correndo para tomar hormônio porque tá baixo, isso, né, vai prejudicar a minha saúde. Eu acho que mais importante do que tomar o hormônio é esse passo anterior, que é identificar o porquê. E muitas vezes, cuidando do porquê, você não precisa tomar nada, você só precisa tratar a causa, ou melhor, dependendo do caso, né? Reduzir, arrumar sua dieta, reduzir o consumo de álcool, aumentar o descanso, dormir melhor, diminuir o estresse, tratar uma condição de saúde que não esteja sendo tratada. E isso é o mais importante. Então, antes de usar testosterona, olha pra você, olha pra sua saúde, conversa com seu médico ou encontre um médico que investigue o motivo, que entenda o que está acontecendo com você, para que você depois não fique dependente de testosterona, sendo que às vezes nem é isso que você mais precisa. Bom, esse vídeo ele tem o objetivo de informar e de dar exemplos. Existem outras causas que eu não falei aqui no vídeo de testosterona baixa. Esse vídeo não tem a intenção de substituir uma avaliação médica individual, é mais para informar e você ficar sabendo de que às vezes a coisa não é bem assim, né? Às vezes a gente está olhando só a ponta de um iceberg e tem muita coisa para baixo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha para mim, de se inscrever aqui no canal e de ver os nossos outros vídeos a respeito da testosterona. Tem uma playlist inteirinha só sobre testosterona. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.